Olá, alunos do sexto ano. Aqui é o professor Igor, de História, e vamos para a nossa aula sobre os romanos. Nós falamos sobre a cultura romana, hoje nós vamos falar sobre aspectos políticos e econômicos desse povo, dessa grande civilização. Vamos lá, então. Bem, aqui nós vemos um mapa. Esse mapa aqui é o da Europa, norte da África e Ásia. Essas cores que você está vendo mudar aqui falam sobre o período em que era uma república. Depois, a civilização romana vai viver o período histórico do Império. E depois, ela vai se dividir a civilização em duas, em Império Romano Ocidental e Oriental. Tá? Então, essa mudança de cores é exatamente isso que está mostrando o progresso. Começou aqui, se expandiu, virou esse grande império, pegando Europa, Ásia, África. Depois, como nós vamos ver, o império se divide em dois e assim depois ele vai ruir. Vamos continuar. Já falamos sobre isso. A origem do povo romano. Aqui nós temos a origem lendária, mítica, em que os gêmeos Rômulo e Remo foram alimentados por uma loba depois de abandonados em uma floresta. A origem histórica é que o povo romano ele descendia dos etruscos, dos lácios, dos latinos da Península Itálica. Vamos falar agora dos romanos no período monárquico. O que é importante você saber aqui? Monarquia é tipo um governo de um rei. Então os romanos primeiro foram governados por um rei, depois veio o período da república ou coisa pública, que é um governo de representação, em que magistrados, pessoas representavam a população, e depois vem o império. Vamos falar aqui da monarquia. Nessa época, a sociedade romana era basicamente dividida nessas três categorias sociais: patrício, cliente e plebeu. Os patrícios eram os ricos e poderosos, clientes pobres, livres ou estrangeiros, que dependiam dos patrícios, pois os patrícios davam terras em troca de serviços, e os plebeus, a classe mais numerosa, não tinham direitos políticos nem de cidadania. Eram geralmente pobres e não podiam se casar com patrícios. Continuando, temos também os escravos. Naquele tempo, o escravo geralmente era um prisioneiro de guerra ou um descendente daquele que já era escravo. Eles não podiam legalmente casar nem fazer testamento. Eles não tinham, então, também legalmente uma propriedade, porque eles próprios eram uma propriedade de outra pessoa. Era uma condição muito triste e difícil. Essa gravura aqui é a gravura do Senado romano, período republicano agora. Agora Roma não é mais governada por um rei. Agora os romanos são governados por magistrados. Tem 2 cônsules, o Senado, que são essas pessoas aqui que ficam conversando para poder escolher as melhores leis para a civilização, para o povo romano. Até hoje, nós temos isso no Brasil, por exemplo, que é uma república. Nós também votamos em deputados, vereadores, que por sua vez fazem leis para a convivência social. Mas vamos lá, o importante aqui para você do sexto ano é saber o seguinte: no período da República, diferente da monarquia agora, não tem só um rei, um cara que governa e que passa o seu poder de pai para filho. Não, agora o poder é de representação, tipo o que tem hoje. Aliás, a República atual, ela é herdeira, ela é influenciada em muito do que foi a República Romana. Há tanto tempo, né? Há 2000 anos. Então você tem aqui os questores, os pretores, os edis, os pontífices e censores, cada um com a sua função dentro
dessa organização que era a República, ok? Vamos continuar. Como já falamos, patrícios e plebeus. Patrícios os ricos, poderosos, ricos de berço, plebeus os pobres também de berço. Um patrício não podia virar plebeu e um plebeu não virava patrício. Só que o número de plebeus era muito maior e aí vai gerar uma guerra, uma briga entre eles. Vamos às causas aqui, ó. Distinção injusta entre as duas categorias. Os plebeus, além de excluídos da magistratura, ou seja, eles não podiam ser senadores, nem nada daquilo que vimos anteriormente. Também não podiam se casar com patrício. As dívidas contraídas pelos plebeus e a desumanidade dos credores patrícios que prendiam os pobres sem recursos para pagá-las com escravidão. Ou seja, um plebeu era tratado com desumanidade e poderia até, se não pudesse pagar a dívida, virar um escravo. Aí os plebeus vão ficar revoltados com essa situação, vão pensar, pô, mas que história é essa, que a gente é tão humilhado e vive uma vida tão difícil, que eles vão se juntar, vão fazer tipo uma greve, e aí os patrícios vão ceder. Vão perceber que eles precisam, os ricos precisavam dos plebeus para as coisas funcionarem. Então, vai ser concedido um direito a eles, o direito de escolher um tribuno. Alguém que represente eles junto ao Senado, junto aos magistrados, para falar de um jeito bem fácil. O tribuno era a pessoa que representava os plebeus, que defendia o direito dos plebeus, que lutava pelos plebeus e que tinha um grande poder, que era o poder de veto. O tribuno da plebe, ele podia propor leis e vetar. O que é vetar, professor? É anular uma lei que é considerada injusta para o povo pobre. Olha que interessante. Aí vamos fazer uma pausa aqui e entender uma coisa. Na história a gente percebe que as conquistas são feitas com muita luta, com greve, com embate. Aqui no caso foi a briga do pobre contra o rico. E assim é em vários acontecimentos da história. E que fica a lição, né? Se não lutarmos, se não batalharmos por aquilo que é uma vida melhor, não só para a gente, mas para todos em comum, bem, as coisas não caem do céu. Então é preciso lutar. Aqui nós temos outra lei, além do tribuno da plebe, eles ganharam o direito também de agora se casar com patrícios. Outras leis também. Proibiu a escravidão. Agora o plebeu que tivesse endividado não ia virar mais escravo de um patrício. Era proibido agora. Em 449 a 300 a.C., foram votadas leis que aboliram a escravidão e permitiu o exercício de funções em qualquer magistratura por plebeus. Olha só que importante. A pressão dos pobres, dos plebeus, foi tão grande e, com licença, desculpe aí. A pressão foi tão grande que aí os plebeus conseguiram ter a permissão de exercer outras funções. Que coisa interessante. Vamos lá. Organização política do povo romano. Tinha o Senado, como já falamos, era o povo ali que se reunia para criar, vigiar, regulamentar as leis. A sua influência, vamos ler aqui, sua influência aumentou de tal modo que no fim da República exercia praticamente todos os poderes. Ué, como assim, professor, todos os poderes? O poder de executivo, o poder de criar leis e o poder também de julgar aqueles que não cumprem as leis. O consulado, lá naquela época da República Romana, era tipo um presidente, um primeiro-ministro, tá? Ele tinha um poder executivo. Eram dois, eleito pelos comícios centuriais pelo prazo de 1 ano, podendo ser reeleito para mais 1 ano. E quem é o ditador? Isso acontecia só de vez em quando, era algo excepcional. Se os romanos estivessem em guerra e numa situação de perigo, era permitido escolher um ditador por 6 meses com poderes absolutos. Professor, o que é poder absoluto? Poder total, irrestrito, de fazer o que quiser sem precisar consultar ninguém, de estar acima da lei, de fazer da sua voz
a própria lei. Ok? Organização econômica dos romanos baseavam-se na agricultura e no comércio. Inicialmente na produção e comercialização de pães, legumes, carne. Mais tarde tornou-se mais variada como ovos, peixes, ostras e cogumelos, comercialização de produtos pelo mar Mediterrâneo. Atenção! O mar Mediterrâneo, como falamos, se eu não me engano, ele era chamado de Mare Nostrum, o nosso mar. Os romanos se expandiram de tal forma que eles dominaram aquele grande mar que hoje separa a Europa da África, do Oceano Atlântico, da Ásia. Esse grande mar foi todo dominado pelos romanos e ali eles prosperavam muito com o comércio. Vemos aqui a Península Ibérica, mas vamos pular isso aqui. Por que o professor está pulando isso? Porque já passamos de 10 minutos. E nós vamos falar na próxima aula sobre o Império Romano, ok? Não posso me estender tanto assim. Eu tenho uma meta com vocês aqui de não passar de 10 minutos. Bem, assim a nossa aula está concluída. Eu desejo a todos, então, bons estudos. Muito obrigado pela sua atenção. Desculpa se eu falei rápido demais. Mexe aí na velocidade de reprodução do vídeo, bota lento, aperta pausa. E é isso. Muito obrigado a todos e tchau.